Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Roberto Veteraz, deixe-me fazer ficar maiorzinho aqui para você. Sou o professor Roberto Veteraz, estamos aqui agora no Vencendo Concursos, aula de inglês, pela primeira vez aula de inglês aqui no Vencendo Concursos. Nossa primeira aula, eu queria dar os meus parabéns por você ter escolhido essa plataforma, por você ter escolhido este curso para poder passar na sua prova, para poder passar no seu concurso, né, preferido e dar um jeito na sua vida, e a gente está aqui para te ajudar. Sou o professor Roberto Veteraz, estou nesta área de inglês desde 1983, já faz um tempinho, e para concurso público desde 1994. Em 2010 a gente lançou esse livro aqui, fazendo um jabá, Inglês para Concurso, pela editora Ímpetus, e se você puder ajudar, a gente agradece. Então vamos lá. Por que inglês é pedido em concurso público? Porque concurso público nada mais é do que uma prova de quê? De seleção de pessoal. É como se você estivesse fazendo uma prova para pedir emprego, né, para concorrer para uma vaga de emprego dentro da iniciativa privada. Só que no caso é para a iniciativa pública. Então veja, muita gente está saindo da área da iniciativa privada e tentando ir para a iniciativa pública porque ninguém aguenta mais a pressão que existe dentro das empresas e o mercado é cruel mesmo, é uma máquina de moer gente. Então muita gente está indo para esse lado que é a parte pública, né? Para ser funcionário público. E eu queria chamar a atenção pelo seguinte, eu estou nesta vida de concurseiro, né, para preparar as pessoas para concurso desde 1994, e uma das coisas que eu vejo é as pessoas deixarem inglês para depois, depois eu estudo inglês, eu vou estudar inglês perto da prova, porque assim eu não esqueço as palavras. E é justamente o contrário que acontece, tá? As pessoas acabam estudando inglês no final, só que ao invés de elas não esquecerem das palavras que elas estudaram, né, de se acostumar com o idioma, na verdade elas não têm tempo para guardar as palavras, elas acabam não lembrando o que aquelas palavras querem dizer. Elas lembram que elas viram as palavras, né, lembram que viram o vocabulário, mas não lembram o que ele quer dizer, que dá mais ou menos na mesma. Então o que eu vou sugerir para você? Hoje a gente vai fazer o primeiro texto voltado para a banca Sesgran-Rio. São textos longos, as pessoas falam que o CESP, SEBRASP é uma das provas mais difíceis. Na minha opinião, a prova mais cansativa é a prova do Sesgran-Rio, porque tem textos às vezes, um momentinho só. A gente fala, às vezes entra uma poeirinha. Tem textos, às vezes, tem 100 linhas. Então o que eu vou pedir para você? Toda vez que você for assistir a uma aula da gente, leia o texto primeiro, mesmo que o texto seja difícil, leia o texto primeiro, tenta traduzir e depois você assiste. E sempre assista a aula com o quê? Olha só, com lápis e papel na mão, que é para você escrever, tomar nota, você não está no Netflix para você ficar só assistindo o filme, tá? Então, leia primeiro o texto, tenta traduzir, talvez se dê desânimo, talvez você fique desanimado, desanimada, porque você vai ter um monte de palavras que você desconhece. Porém, entretanto, contudo, todavia, a ideia é a seguinte, a ideia é que o nosso cérebro, quando ele assiste a uma videoaula ou a uma aula presencial, ele se cansa rapidamente porque ele precisa prestar atenção, são informações novas, ele não está sabendo o que está rolando, ele precisa ficar prestando atenção. Se você ler o texto, ou se você ler a parte gramatical, se você ler exercícios, o conteúdo que vai ser abordado dentro da videoaula, o que acontece? Deixa eu colocar para cá, para aparecer aqui o logotipo, né? O teu cérebro não fica cansado tão rapidamente. Então eu sugiro que você agora pare o vídeo, se você não o fez ainda, né? E leia o texto e tente responder. Marque as suas respostas do lado, não marque em cima, e depois assista a aula e veja se depois você concorda com aquilo que você respondeu, tá bom? Você vai ter a tradução na sua versão do seu PDF, vai estar a tradução bonitinha aí para você, e aí a gente faz o quê? E aí a gente vai trabalhando junto. Essa aula vai ser longa, essa aula não vai ser curta. Talvez a gente faça aí pedaços de meia e meia hora, eu vou tentar fazer de meia e meia hora, para na hora da edição a gente ter isso daí. Mas lembre-se, os textos do Sesgran-Rio são muito longos, então nós estamos fazendo aqui um texto bastante, não complexo, mas longo, tá bom? Vamos lá então, fechando aqui, deixa eu só falar agora só que tem uma coisa, eu vou ter que fazer ficar menorzinho aqui para não atrapalhar e não tirar o, né? E vamos agora então para simplesmente o texto, tá bom? Vamos lá então, começando, vamos lá. Eu vou ler a primeira vez e depois eu vou traduzir, tá bom? A faded green. Shades of peach adorn America's recently redesigned $20 note, but currency traders care little for pretty colors. The dollar has steadily been
losing value in the foreign exchange markets. This week, it reached its low against the euro since the single European currency was launched in 1999, breaking through 1.20. The dollar has fallen by 31% against the euro from its peak in July 2001. Recently, it has also hit a 3-year low against the yen and a 5-year low against sterling. Perfeito? Vamos lá então, agora eu vou trocar e colocar aqui a cor dourada para atrair dinheiro. Vamos lá. A faded, green quer dizer verde. Eu não vou escrever tudo, tá? E faded quer dizer desbotado, desbotado, desbotado. Vamos lá. Eu vou traduzir outra coisa, tá? Muitas pessoas acham que inglês é de trás para frente. Ah, professor, às vezes eu vou ler inglês e eu vejo que tem muita coisa de trás para frente. Realmente, tem algumas coisas sim que são são invertidas quando comparadas com o português. O que eu quero que você pense é o seguinte, eu quero que você sempre pense o seguinte: a sequência de palavras dentro a sequência de palavras dentro de uma frase no idioma, no inglês, costuma ser sujeito, verbo e resto da frase. Sujeito, verbo e resto da frase. Então eu não quero que você fique pensando que em inglês é de trás para frente. Existem algumas ocasiões em que realmente a posição das palavras é diferente. Porém, se você pensar que em inglês é de trás para frente, você vai quebrar a cara. Eu prefiro que você pense que em inglês é sujeito, verbo e resto da frase. E se tiver um trecho, lá você dá uma ajeitada. Mas não pense que é de trás para frente sempre, tá bom? É melhor você pensar assim, você acerta mais, tá bom? Vamos lá então, continuando. Um verde desbotado. Shades quer dizer tons. Tons de pêssego, ó, tons de pêssego adornam, né, decoram a recentemente redesenhada nota de $20 da América. Então veja, aqui temos um trecho que tem que inverter. Quando você tem esse apóstrofo S aqui, você vai ter que inverter. Obviamente que inclusive essa parte que tem esse pedação todo aqui para inverter, aos poucos você vai aprender isso daí, tá? Quem sabe a gente faz um curso de teoria aqui para você também. Então olha só, tons de pêssego adornam a recentemente, ou se você quiser traduzir, a nota de $20 recentemente redesenhada da América. Então eles pegaram a nota de $20 e fizeram outro desenho. Então, tons de pêssego adornam, né, decoram, né, a nota de $20 recentemente redesenhada da América, mas os comerciantes de moeda, esse currency quer dizer moeda, tá? Moeda em termos de dinheiro, tá? Só lembrando uma coisa, esses comerciantes de moeda não são pessoas que compram e vendem moeda só. Pode ser banco, pode ser financeira, pode ser investidor, qualquer pessoa que trabalhe com dinheiro, tá? Deixa eu trocar aqui com dinheiro, tá? Vamos lá então. Então, mas o pessoal que lida com moeda se importam um pouco com cores bonitas. Quer dizer, quem mexe com dinheiro está pouco se lixando, está pouco se preocupando com as cores das moedas. O dólar tem continuamente, nossa, como é que se escreve isso aqui? Firmemente, nossa, eu nunca escrevi essa palavra, firmemente, tá? Solidamente, estado perdendo valor. Olha só, eu estou traduzindo ao pé da letra, mas olha só, o dólar tem firmemente estado perdendo valor. Eu sei que a tradução tem estado firmemente perdendo valor, ficou um lixo. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, se você traduzir as palavras, diferentemente do que os professores de inglês por aí dizem, eles não estão errados, tá? Esses professores de inglês não estão errados, tá? Perdão, eles falam que é para você pensar em inglês e ver a ideia, eles não estão errados. Só que eu sei que nós, quando estamos ainda com textos que a gente não conhece, a gente acaba traduzindo as palavras, tá? Muito cuidado, nós não estamos aqui querendo que você saiba inglês perfeitamente. Nós estamos querendo que você aqui passe na prova. E depois você ligue para mim e faça um curso comigo permanente e contínuo, né? Então veja, eu vou traduzir sempre ao pé da letra e aí depois eu dou uma ajeitada. Por que eu faço isso? Porque eu sei que provavelmente você vai fazer isso também.
Então, se eu fizer a tradução direto, já perfeitinha, talvez isso te deixe confusa. Por que ele traduziu assim? Por que o professor traduziu assim? Eu prefiro traduzir meio corintianamente. Eu estou com o meu ET aqui, eu tenho um ET aqui corintiano, nós somos um ET jogador de bola corintiano, é o ET de Varginha, lindo esse ET com a bola no pé, tá? Estou com os meus mentores aqui também, tem um mentor aqui, mas tem dois mentores, tá? Então acontece, eu vou traduzir da forma que provavelmente você vai traduzir, depois eu melhoro a tradução para você se acostumar com a tua tradução e perceber que a tua tradução talvez não tenha ficado tão ruim assim para o entendimento. Se você fosse pago para fazer uma tradução, talvez tivesse ficado um lixo. Mas aqui nós não estamos preparando ninguém para ser tradutores, nós estamos aqui preparando você para entender o texto e acertar as questões, depois de você passar na prova, fazer um churrasco e chamar a gente, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Tons de pêssego adornam a nota de $20 recentemente redesenhada na América, mas os comerciantes de moedas pouco se importam com cores bonitas. O dólar você pode traduzir, tem estado perdendo firmemente o valor. Eu vou traduzir como o dólar vem perdendo valor constantemente nos mercados de foreign exchange. Você pode traduzir nos mercados de câmbio. Mercado de câmbio, aqui é câmbio, né? Troca estrangeira, câmbio. Esta semana, o dólar, alcançou a sua baixa contra o euro desde o que a única moeda europeia foi lançada em 99. Tá? Então, olha só, esta semana ele atingiu sua baixa, né, seu patamar mais baixo, esse low que está aqui, quer dizer, o patamar mais baixo contra o dólar. Esse contra o dólar você pode traduzir, quando for assim, como em relação ao dólar. Tá? Em relação ao euro, desde que esta moeda única foi lançada em 99. E aqui eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Você vai perceber que eu estou colocando alguns números em negrito, tá? Esses números em negritos, eles são originalmente na prova, eles aparecem do lado, assim, do lado do texto, tá bom? Aqui para efeito de colocar o slide mais bacaninha, ele acabou ficando fora. Então lembre-se que aqui começa a linha 5 no original, porque eles às vezes pedem isso nas questões, tá? Então, ótimo, vamos lá então. Esse comecinho aqui ele é mais truncado, que eu tenho que explicar essas coisas. Vamos lá então. Então, esta semana ele atingiu suas baixas, né, seu patamar baixo em relação ao euro, desde que a moeda única, né, europeia foi lançada em 99, rompendo o 1,20, ou seja, rompendo com 1,2, ou seja, $1 equivale a 1,2 euros. O contrário, né, 1 euro equivale a 1,2 dólares. O dólar tem caído em até 31%. Na verdade, você vai traduzir como o dólar caiu 31% em relação ao euro desde o pico em julho de 2001. Então, o dólar caiu 31% em relação ao euro desde o seu pico em julho de 2001. Recentemente, o dólar, também tem atingido, isso daqui quer dizer atingido, tá? Tem atingido, né? Só que olha só, você pode traduzir como atingido, ou então você pode esquecer esse has que está aqui e traduzir isso como atingiu, tá? A gente pode fazer isso daqui, ou você traduz ao pé da letra cada pedaço que compõe o verbo, ou então você esquece esse has e traduz esse segundo verbo como se fosse um passado normal. Então o dólar caiu 31% em relação ao euro desde seu pico em julho de 2001. Recentemente ele também atingiu uma baixa de 3 anos em relação ao ien e uma baixa, uma baixa de 5 anos, quer dizer, nos últimos 5 anos, né, nos últimos 5 anos, ele atingiu uma baixa contra sterling. Sterling seria essa última palavra aqui, é a libra esterlina, tá bom? Vamos lá, próximo então, esse texto é gigante, como eu falei para você, o César Graham, ele faz textos gigantes, tá bom? Vamos lá então, beleza. Agora eu vou só ler, você vai perceber por que eu leio também, só explicando agora nesse início de curso. Eu leio, se você ler antes o texto, depois ler uma vez comigo, então olha, você leu antes, lê uma vez comigo, depois você vai ler a tradução,
você já leu 3 vezes. Depois, se você ler mais 2 vezes, você vai ler 5 vezes o texto. Você vai perceber que quanto mais vezes você lê, melhor. Eu sugiro, a minha sugestão é que você leia até o dia da prova, vamos supor, uns 10 textos. Mas leia 10 vezes cada um. É melhor você ler 10 textos 10 vezes cada um do que você ler 30 textos e ler 2 vezes cada um. Tá? Lembre-se que em 10 textos, 8 textos, você memorizando aquelas palavras, você fatalmente vai encontrá-las no próximo texto. Se você pegar muitos e muitos textos, você vai ter muitos e muitos textos, mas eu não sei se você vai memorizar e entender tudo, tá bom? Né? Na hora da prova você talvez tenha dificuldade. Vamos lá então. Joia. Então, vou trocar de cor aqui, porque agora é só para leitura. It may seem curious that the dollar is falling when America is enjoying a remarkable burst of growth and Europe looks far less lively. America's GDP grew at an annual rate of 8.2% in the third quarter. The Institute for Supply Management's widely watched index of manufacturing activity hit a 20-year high in November. Meanwhile, the euro area's economies are on the mend, but are expected to grow by only 0.5% this year and 1.8% next, according to the Economist's monthly poll of economic forecasters. Vamos lá então, o que está escrito nesta bagaça? Olha só. Aqui, né? Então, isso pode parecer, esse it você pode trazer como isso ou como nada, você pode trazer como nada, você pode trazer direto assim, pode parecer, esse sim quer dizer parecer curioso, que o dólar esteja caindo, fall quer dizer cair, quando a América, no caso dos Estados Unidos, está, aqui você vai colocar, está desfrutando, tá? Desfrutando uma notável, uma fantástica, uma fodástica, um notável, né? Burst seria explosão, subida de crescimento. Ou seja, olha só, pode parecer curioso que o dólar esteja caindo, quando a América está, na verdade, desfrutando, está vivenciando uma notável explosão, um baita explosão de crescimento, e a Europa, esse looks que está aqui, vai trazer como aparenta ou parece muito menos, esse far quer dizer longe, né? Mas quer dizer de longe menos viva, menos animada. Esse GDP aqui quer dizer Gross Domestic Product. Gross Domestic Product, tá? Então, é o PIB brasileiro, é o PIB, tá? Então, o PIB da América cresceu, esse grew é o passado do verbo grow, que é crescer. Então, o PIB da América cresceu a uma taxa anual, esse rate aqui é taxa no sentido de percentual. Então, veja bem, o PIB americano cresceu a uma taxa anual de 8,2% no terceiro, isso aqui quer dizer o terceiro, e esse quarter, muito cuidado, esse quarter quer dizer trimestre. Então, por que eu estou dizendo muito cuidado? Porque a hora que você vê a palavra quarter, né? Quarter, você pode pensar em quattro. Lembre-se que quarter é um quarto. Um quarto de dólar é 25 centavos. Um quarto de hora são 15 minutos. Um quarto de ano são 12 dividido por 4, então são 3. Então, cuidado, tá? Um quarter não são 4 meses, mas são 3 meses, tá bom? Isso é famoso em ser pegadinha nas provas, e quem é contador, por exemplo, tem que se relatar, tem que se reportar a empresas americanas, né, ou empresas de fora, já está acostumado que esse quarter quer dizer 3 meses, quer dizer 3 meses, tá? Quer dizer trimestre. Mas para quem não está acostumado, o quarter pode ser 4, né? Então, olha só, o PIB americano cresceu a uma taxa anual de 8,2% no terceiro trimestre. Agora veja bem, repara que isso daqui está em letra maiúscula, Então isso quer dizer que é o nome de um órgão, o nome de uma empresa, o nome de um meio de comunicação, qualquer coisa, é o nome de um órgão. Então você não vai traduzir esse troço. Eu vou traduzir, mas se você não souber o que é isso, esquece. Você só tem que saber isso daqui, olha só. The Institute of Supply Management seria o Instituto
de gestão de oferta. Não sei o que é isso, tá? Mas aqui, ó, olha só, mas só que tem esse apóstrofo S aqui, tá? Tem esse apóstrofo S aqui. Então você vai ter que fazer o contrário. O índice largamente observado, o índice amplamente observado do Instituto de Gestão da Oferta da atividade manufatureira, ou de atividades manufatureiras, atingiu uma alta, lembrando que o high é o oposto daquele low que a gente viu lá no outro slide, tá? Uma alta de 20 anos, quer dizer, há 20 anos, é uma alta, é a maior alta em 20 anos em novembro. Então eu vou repetir. O índice amplamente observado do Instituto de Gestão da Oferta de atividades manufatureiras atingiu uma alta de 20 anos em novembro. Enquanto isso, olha só, não é, quer dizer, enquanto isso, nesse ínterim, as economias da área do euro estão on demand. Esse on demand, tá? Estão melhorando, tá? Estão melhorando, tá? Estão sendo consertadas, mas qual que estão melhorando, tá? Mas são esperadas a crescer, né? Ou espera-se que elas cresçam em somente 0,5% esse ano e 1,8% no ano que vem. De acordo com o quê? Mais uma vez aqui, olha, eu vou apagar aqui, olha só. Você tem aqui, você reparou quantas vezes eles colocaram esse apóstrofo S, né? Então você tem que fazer ao contrário, você tem que fazer ao contrário isso daí, né? Monthly poll, tá? É uma pesquisa mensal, né? Uma pesquisa mensal esse forecaster seria de previsões econômicas, tá? Na verdade, forecast é previsão e forecaster seria quem prevê. Eu estou colocando aqui como previsores econômicos, tá? Mas coloca aí como previsões econômicas, tá? Então ficou assim. Cadê? Tá. Enquanto isso, as economias da área do euro estão melhorando, mas são esperadas a crescer somente 0,5% esse ano e 1,8% no ano que vem. De acordo com a pesquisa mensal, né, esse poll quer dizer pesquisa. Olha, por exemplo, em ano de eleição, se você estiver fazendo uma prova em ano de eleição, esse poll aqui pode aparecer como pesquisa de intenção de voto, tá? Então, no próximo, de acordo com a pesquisa mensal de previsões econômicas da Economist. Tá? Esse Economist aqui é nada mais do que a revista. Perfeito? Vamos lá. However, agora vamos traduzir, né? Vamos ler e depois traduzir. However, currencies are not economic virility symbols, but assets on which investors expect a return. The dollar used to be buoyant because investors expected to make more from dollar. Olha só que interessante. Eu sei que você talvez não seja economista, mas você deve ter já ouvido alguma coisa em português até esses textos, né? Então, the dollar used to be buoyant because investors expected to make more from dollar assets than those denominated in other currencies. Now they are not so sure. Their worries over America's twin deficits on the current account and the federal budget loom large. With a current account deficit of 5% of GDP, America must borrow $2 billion each business day. Tax cuts, spending on the war in Iraq, and new schemes to provide prescription to drugs to the old are dragging the government's books into disarray. Vamos lá então, o que está escrito aqui? Esse however quer dizer entretanto, tá? Eu quero que você pense o seguinte, esta palavra sempre cai em prova, e however é a mesma coisa que, marca aí, nevertheless, são sinônimos, tá? São sinônimos, marca aí, dois S aqui, aqui são dois S, tá? Nevertheless, uma palavra, aliás, as duas palavras mais feias, acho que em inglês, nonetheless, tá? But também pode ser, quer dizer mas, né? E coloca aí também on the other hand. On the other hand quer dizer por outro lado, tá? Então, todas essas 5 palavras, né? Quer dizer, 5 palavras e 4 palavras on the other hand. E essa expressão, on the other hand, né? Na outra mão seria isso, né? On the other hand, quer dizer o quê? Quer dizer por outro lado, quer dizer por outro lado. Então, e essas outras, however, nevertheless, nonetheless, but, quer dizer
Entretanto, contudo, todavia, mas ou porém. Entretanto, contudo, todavia, mas ou porém. Lembre-se que quando você tem uma expressão dessa, você tem ideias contraditórias. Quando ele fala assim, olha, o Corinthians está jogando mal, entretanto ganhou o campeonato. Veja, ele estava jogando mal e o entretanto mostrou uma coisa positiva. Ele jogando mal era uma coisa negativa e o ganhou o campeonato era uma coisa positiva, tá? Então lembre-se que quando tem esse however, ele está invertendo a ideia do que foi falado anteriormente, tá bom? E guarde essas outras palavras aqui, tá? Então, entretanto, no entanto, as moedas que ele diz é euro, real, dólar e assim por diante, não são símbolos de virilidade econômica. Não é a moeda que mostra que a economia é forte, mas ativos nos quais investidores esperam um retorno. Então não é a moeda, né? Não são as moedas que são símbolos de virilidade econômica, mas ativos nos quais os investidores esperam retorno. Então não é dólar ou euro, é saber se o petróleo subiu, se o café subiu, se, sabe, as coisas subiram. O dólar, e aqui used to, esse used to, você vai traduzir como usado para, ou então você vai usar como costumava a. Professor, usado para ou costumada a, não tem, costumava a não tem nada a ver. Pois é, o used to pode ter essas duas possibilidades. Então você vai fazer o seguinte, a primeira coisa que vai vir à sua cabeça é que o used to quer dizer usado para, total sentido isso daí. Se não der certo esta tradução, se esta tradução não for suficiente, porque, ou se ela não der certo, vai ser outra. Se não for outra, vai ser essa. Se ela der certo, não dá para usar outra. Então veja, esta expressão used to, quando aparecer na prova, traduz como usado para. Se der certo, continua, manda bala, né? Toca o barco. Se não der certo, você traduz como costumava a. E aí você traduz o resto da frase. Quando se tiver traduzido como costumava a, é porque quando você fala que, olha, eu costumava a beber, nem sei se tem esse a em português, costumava beber, mas não tem o a também. Costumava beber, é porque você não bebe mais. Então isso é uma expressão que mostra que alguma coisa acontecia no passado e não acontece mais. Ah, quando na faculdade eu costumava jogar ping-pong. Na faculdade eu costumava jogar ping-pong, né? Ou seja, não jogo mais. Então, nesta brincadeira você traduz como usado para ou costumava a. No caso, você vê que não vai dar para ser usado para, vai ser costumava a. Então, olha só, o dólar costumava ser, nem tem, acho que não tem esse a aqui não, mas se tiver, deixa. Então, o dólar costumava ser flutuante, é de boia aqui mesmo, de flutuante, de boiar. Então, o dólar costumava ser flutuante porque investidores esperavam fazer. Esse fazer tem ideia de ganhar. Ganhar mais de dólar, de ativos em dólar, do que aqueles, esse denominados, tá? É quando você está em outra moeda, denominados em outras moedas. Ou seja, tá? Eu não consigo nunca lembrar a tradução disso, mas você entendeu, né? O dólar costumava ser flutuante porque os investidores esperavam ganhar mais com ativos em dólar do que aqueles denominados em outras moedas. Agora eles não estão tão certos. Sure quer dizer estar certo, com certeza. Esse so é tão. Suas preocupações em relação ao déficit duplo da América, olha só, suas preocupações com o déficit duplo, tá? Você pode até achar a tradução de gêmeo, mas é duplo da América, ele vai explicar o que é. Ou seja, nas contas correntes e no orçamento federal. Então, quais são os dois, né, os déficits duplos? Né? Você pode botar duplos, ou você pode até botar os dois déficits. Tá? Os dois déficits da América. Quais são esses dois déficits? Contas correntes, né, contas correntes deles, e o orçamento federal. Tá? Esse loom large, você pode dizer como parecem grandes ou são grandes. Tá? Parecem grandes ou são, surge, você pode dizer como surgem grandes. Né? Mas eu vou trazer como parecem grandes. Né? Aparentam grandes. Com um déficit de contas correntes de 5% do PIB, a América tem que, esse must é tem que, deve, né, tomar emprestado, borrow quer dizer tomar emprestado, 2 bilhões a cada dia útil,
cortes de impostos e gastos com guerra no Iraque, quer dizer, os caras estavam com a guerra na época, e um novo esquema de fornecer remédios de prescrição, né? Remédios prescritos aos velhos, aos idosos, estão levando os livros do governo para o desarranjo, para a desordem. O que ele está dizendo aqui? Na época, eles estavam, veja bem, eles estavam com guerra do Iraque, ou seja, quando você tem guerra, você tem bastante gasto, deixa eu aumentar aqui, bastante gasto. Depois você teve corte de impostos, então você gasta mais, tem corte de impostos, e existia na época, se não me engano, esse texto era na época do Barack Obama, eles fizeram lá um esquema que nem o SUS faz aqui, de fornecer remédio para os idosos. Então tudo isso estava levando os livros, esse box que está aqui são os livros contábeis dos governos para a desordem, beleza? Veja, esses foram os 3 primeiros slides, eu vou parar por aqui nesse pedaço de aula para fazer 30 minutos, né? Já deu 31 minutos, e a gente volta na próxima, na próxima parte, na próxima aula, a gente vê o restante, tá bom? Abraço, tamo junto, e já clica na próxima aula para você continuar o texto, valeu! Fala, meu amigo, minha amiga, você acabou de assistir uma das aulas aí que fazem parte do curso preparatório para o Banco do Brasil, o nosso curso Aprovação, Teoria e Questões Comentadas aqui do Vencendo Concursos. E se você realmente gostou, quer dar continuidade, eu vou pedir para você clicar no link abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, para que você seja redirecionado à página do curso, lá vai ter todas as informações importantes e necessárias para você, tudo bem? Começar a sua preparação o quanto antes, você não pode perder tempo, ok? Se você gostou aí da didática, da dinâmica que nós fazemos aí no nosso curso preparatório, vem com a gente, vem estudar aqui no Vencendo Concursos, que aqui você vence. E eu quero aproveitar e passar algumas informações para vocês, olha só, a respeito do curso online preparatório. Todos os módulos aí nós temos no curso online. Você vai encontrar no nosso curso Apresentação e Boas-Vindas na plataforma online, onde eu explico como funciona toda a plataforma, né? Como você vai assistir às aulas, como você vai baixar material. Você também vai ter aí matéria de português gramática com o professor Dorival Conti Júnior, português e interpretação de textos. Só aí são 65 aulas já disponíveis na nossa plataforma. Matemática e raciocínio lógico com o professor Ricardo Sampaio, inglês com o professor Roberto Witt, atualidades do mercado financeiro com o professor Marco Antônio. Além disso, também você terá, olha só, aulas de matemática financeira com o professor Samuel, Marco Antônio, professor de conhecimentos bancários também, né? Ele também é professor de conhecimentos bancários, vai ministrar essa aula, além, é claro, de atualidades do mercado financeiro, que você já visualizou comigo. Informática com o professor Fábio Augusto, conhecimentos em informática, e vendas e negociação comigo. Já temos aí mais de 40 aulas só sobre vendas e negociação. Tudo bem? Então o curso ele já está disponível, você já pode adquirir e começar a estudar para não perder nenhum tempo sequer, tá? Quais são as vantagens do curso preparatório? Primeiro, que você vai ter tudo o que precisa, tudo muito bem organizado. O acesso é imediato, o acesso é ilimitado, você vai ter teoria e questões comentadas, tá? No decorrer do curso, centenas e centenas de questões comentadas aí para você e também material em PDF. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 94 783 8693. O traço ficou no lugar errado ali, mas não tem problema. Ó, 11 94 783 8693, ok? Tem dúvida a respeito do curso preparatório? Entre em contato comigo que eu explico para você com detalhes. Não tem dúvida alguma? Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar aí no link na barra de descrição e será redirecionado para que você possa efetuar sua matrícula, tá bom? Mas eu ainda tenho mais uma novidade para você, olha só. Se preparando aí para esse concurso e fazendo a matrícula até o dia 10 de julho, não sei quando você está assistindo esse vídeo, você vai poder estar utilizando um cupom de desconto, tá? BB30. Olha só, 30% de desconto, pessoal. Que maravilha, hein? 30% de desconto.
Se por acaso você estiver assistindo a esse vídeo depois do dia 10 de julho, até o dia 20 de julho, você tem um desconto de 20%. Você vai digitar BB20, ok? E se por acaso você perdeu todos esses cupons, você ainda tem um último aí, a partir do dia 21 de julho até o dia 10 de agosto, BB10, que te dá 10% de desconto no curso online preparatório, meu amigo, tá bom? Então, como que você vai fazer? Simples. Clica no link abaixo do vídeo, ou na barra de descrição, ou na barra de comentários. Você vai ser redirecionado para a página. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias e pertinentes, mas se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo por WhatsApp. Tá certo? Grande abraço para vocês. Fico aguardando você do outro lado da plataforma, já estudando aí para o concurso do Banco do Brasil. Valeu, grande abraço!